Olá, meus amigos e minhas amigas. Em paralelo à presença das tropas ucranianas em Kursk, a pressão russa, tanto na linha de frente quanto por meio de bombardeios generalizados, não para. Na noite passada, a Ucrânia afirmou ter derrubado 2 mísseis e 60 drones em um ataque russo que se espalhou por 9 regiões do país. Essa situação faz parte de uma intensificação dos ataques à infraestrutura de energia ucranianas que vem ocorrendo sem interrupções desde o início dessa semana. Claro que a situação ucraniana não é nada confortável, e o que eles estão fazendo nessa situação é pressionar o Ocidente por mais sistemas de defesa aérea e apoio para juntos conseguirem derrubar esses alvos e repelir os ataques. A Força Aérea de Kiev afirma que hoje, quinta-feira, 60 dos 74 drones lançados pela Rússia foram destruídos, além de 2 dos 5 mísseis. No entanto, mais uma vez, eles perderam a trilha de outros 14 drones que provavelmente caíram no território ucraniano. Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kiev, disse que cerca de 15 drones que faziam parte do terceiro ataque russo à capital em apenas 4 dias não conseguiram atingir seus alvos. Popko explicou que os destroços desses drones danificaram janelas e portas de um edifício de apartamentos e causaram incêndio em um prédio não residencial que, felizmente, foi controlado rapidamente. Ruslan Kravchenko, governador da região de Kiev, informou que esses drones não causaram danos à infraestrutura crítica da região. Além disso, tanto as autoridades da cidade quanto as regionais confirmaram que não houve vítimas. Na região central de Cherkasy, por exemplo, o governador local relatou que os destroços de um drone causaram um incêndio nas instalações de uma empresa privada, um fogo que se espalhou por mais de 2.700 metros quadrados. Para combater esse incêndio, cerca de 75 bombeiros foram mobilizados trabalhando até a manhã de quinta-feira para conter as chamas. Esses ataques são parte de uma estratégia mais ampla da Rússia para desestabilizar a Ucrânia, especialmente agora, com o inverno se aproximando e a necessidade de energia se tornando ainda mais crítica. Na segunda-feira, os ataques aéreos atingiram várias instalações de energia em todo o país e, segundo as autoridades ucranianas, mais de 200 mísseis e drones foram usados nessa ofensiva. Isso forçou Kiev a recorrer a cortes emergenciais e planejados de energia ao longo da semana para tentar estabilizar o sistema e garantir que as necessidades básicas da população sejam atendidas. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, mas sem sair da guerra na Ucrânia, vamos falar da dificuldade que, tanto para russos quanto para ucranianos, tem sido o recrutamento de jovens. Embora a população russa dê amplas vantagens ao país nesse quesito, Moscou também vive um drama para recrutar. No caso ucraniano, a situação é mais grave, não apenas pelo número menor de sua população, mas pelo processo de envelhecimento acelerado em que o país está. Mas apesar disso, a Rússia também não está excluída dessa situação. O recrutamento é impopular e fortalece o grupo anti-guerra. Dramas compartilhados por poucos acabam aumentando em uma situação dessa. Imagine a situação de Liana, que não sabia do paradeiro de seu marido Hussein por 3 semanas. A última vez que Liana falou com Hussein antes de ele ser capturado pelas tropas ucranianas, ele disse a mesma coisa de sempre para tranquilizá-la. Ah, está tudo bem. Hussein é um jovem soldado conscrito de 21 anos. Foi enviado com sua unidade do exército russo em meados de julho para uma base na região de Kursk, no oeste, a cerca de 15 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. No dia 4 de agosto, Hussein ligou para Liana e disse que a situação parecia calma. O único sinal da guerra eram os drones sobrevoando, protegendo os soldados enquanto eles dormiam. Mas apenas 2 dias depois, tropas ucranianas atravessaram a fronteira em um ataque relâmpago que pegou Moscou de surpresa, invadindo Kursk. Desde então, Liana ficou sem notícias de seu marido. Foi só no domingo que ela recebeu uma ligação de Hussein direto de um hospital em Moscou. Ele contou que havia sido libertado junto com mais de 100 outros prisioneiros de guerra russos capturados em Kursk. Hussein relatou que sua unidade sofreu bombardeios pesados dos ucranianos e que apenas ele e mais 2 conscritos sobreviveram. Liana, que tem apenas 19 anos, falou sobre condição de anonimato para proteger a família de represálias. Ela, que tem um filho de 18 meses com Hussein, está aliviada por ele estar vivo, mas teme que seu marido, que trabalhava como pedreiro antes de ser chamado para o serviço militar, seja enviado de volta ao campo de batalha em Kursk. Essa é uma questão sensível que afeta muitas famílias russas e, como sabemos, afeta muito mais ainda famílias ucranianas. As regras de recrutamento na Rússia são um pouco diferentes das da Ucrânia. No país de Putin, todos os homens são obrigados a cumprir 1 ano de serviço militar antes dos 30 anos e cerca de 280 mil são convocados anualmente.
Mas essa incursão ucraniana em Kursk reacendeu o debate público sobre se recrutas inexperientes e sem treinamento adequado deveriam ser enviados para o combate. Menos de 2 semanas após o envio de tropas para a Ucrânia em 2022, o presidente Vladimir Putin afirmou: "Enfatizo que soldados conscritos não estão participando das hostilidades e não participarão delas." No entanto, no dia seguinte, o Ministério da Defesa da Rússia reconheceu que alguns conscritos estavam, de fato, lutando na Ucrânia. Putin ordenou uma investigação e prometeu punir os oficiais responsáveis. 2 anos depois, investigações realizadas pelo serviço russo da BBC e pelo veículo independente Important Stories revelam que centenas de conscritos foram enviados para Kursk para defender a região contra o avanço ucraniano. Muitos desses jovens desapareceram ou foram capturados, e há relatos confirmados da morte de pelo menos 2 conscritos, com base em relatos postados por suas famílias nas redes sociais. Artyom Dobrodumsky, que era um talentoso karateca e se formou em uma escola de cadetes, tinha apenas 22 anos quando morreu em Kursk. Outro jovem, Danil Rubtsov, convocado em dezembro de 2023, esperava se tornar um investigador de polícia. Ele morreu em 7 de agosto na região de Kursk, aos 18 anos. Quando questionado sobre os relatos de que conscritos estavam sendo enviados para Kursk e pressionados a assinar contratos militares, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse o seguinte: "Na maioria das vezes, esses relatos são uma distorção absoluta da realidade. Não consideramos necessário comentar sobre isso." Essa necessidade sobre a necessidade de recrutas no front e, na realidade, cada vez mais jovens, tem se tornado um discurso que procura normalizar a situação. A recente redução na idade da Ucrânia de 27 para 25 anos reflete uma preocupação com os danos da bomba demográfica que eles estão vivendo. Uma sociedade envelhecida com a redução natural da população jovem encara agora uma possível aceleração dessa redução por fatores como guerra. A Rússia, que vive uma situação grave, mas sensivelmente melhor do que a ucraniana, enfrenta uma resistência social e política crescente que pode tensionar com a incursão ucraniana em Kursk. A pergunta que fica é: e os ucranianos como lidarão para manter o controle do território conquistado e conter o avanço no leste do país? No caso russo, podemos ter uma ideia. Após a incursão ucraniana, um comandante militar russo em Kursk desconsiderou as preocupações dos pais de que seus filhos poderiam ser jovens ou inexperientes demais para enfrentar o combate. O major-general Aptil Alaudinov, comandante das Forças Especiais Akhmat da Chechênia, afirmou em uma mensagem de vídeo postada no Telegram o seguinte: "Não devemos transformar conscritos de 18 anos, que são homens, em crianças que precisam de chupeta e de serem mandados para a cama. Todos no nosso país hoje, do menor ao maior, devem estar em formação." Essa postura reflete uma visão rígida sobre o papel dos jovens no esforço de guerra, sugerindo que, independentemente da idade ou experiência, todos devem contribuir. Bom, gente, agora voltando à situação ucraniana em seu próprio país, durante uma reunião em Bruxelas com os ministros da União Europeia, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, fez um apelo direto. Ele pediu que os aliados ocidentais, incluindo os 27 membros da União Europeia, autorizassem imediatamente a Ucrânia a utilizar as armas fornecidas para realizar ataques em profundidade em território russo. Segundo Kuleba, essa medida é crucial para manter o ímpeto da incursão ucraniana na região de Kursk. Veja o que Kuleba disse aos jornalistas ao chegar à reunião: "O que realmente importa é o momento certo, e é isso que está em causa hoje." Ele disse ainda que, embora publicamente ninguém se oponha aos ataques mais profundos na Rússia, na prática não estão sendo tomadas medidas reais para permitir isso. Para ele, essa inação precisa ser evitada. Agora, gente, vale destacar que nem todos os países da União Europeia estão dispostos a apoiar essa medida. A Alemanha, por exemplo, que tem sido um dos maiores fornecedores de armas para a Ucrânia, e os Estados Unidos têm impedido o uso de mísseis de longo alcance e outras armas contra alvos em solo russo. E como temos visto, o Kremlin tem reagido com fúria a essa situação. Ele tem lançado uma série de ataques massivos de drones e mísseis contra as cidades ucranianas. Esses ataques já resultaram na morte de dezenas de civis e na destruição de infraestrutura crítica. Será que Putin estaria armando uma bomba demográfica, provocando uma diáspora de ucranianos em direção à Europa? Isso, é claro, criaria pressões anti-guerra no interior de países que apoiam Kiev. Mas como isso seria possível? Bom, a devastação provocada pelos ataques atingindo a capacidade energética ucraniana, principalmente à porta do inverno, poderia criar uma crise humanitária ainda mais grave durante esse inverno, o que poderia desencadear uma nova onda de refugiados na Europa.
E é nesse cenário que Kiev tenta convencer seus aliados a liberarem de vez o uso das armas contra a Ucrânia. Dmitry Kuleba tem sido claro sobre os objetivos da Ucrânia. Ele assegurou que os ucranianos só usariam as armas doadas para atacar alvos militares legítimos na Rússia, como aeródromos utilizados pelo exército russo para lançar ataques contra a Ucrânia. Veja só o que ele disse: se formos autorizados a atacar, reduziremos a capacidade da Rússia de infligir danos às nossas infraestruturas críticas e melhoraremos a situação das nossas forças no terreno. Ele ainda fez um apelo para que aqueles que criticam a Ucrânia por não ter sucesso suficiente no campo de batalha lembrem que o sucesso da Rússia depende da falta de ações corajosas dos parceiros da Ucrânia. Sobre isso ele disse o seguinte: se as decisões forem tomadas, a Ucrânia será bem-sucedida no terreno. Se não forem tomadas, então não se queixem da Ucrânia, queixem-se de vocês próprios. A questão do levantamento das restrições ao uso de armas de longo alcance tem sido discutida na União Europeia há meses. Zelensky já levantou o pedido durante uma visita a Bruxelas em maio. Alguns Estados-membros, como os Países Baixos, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Polônia e os países bálticos, demonstraram apoio. No entanto, o consenso ainda está longe de ser alcançado. A Itália, por exemplo, não deu luz verde e a Alemanha se recusou a fornecer os mísseis de cruzeiro Taurus, que têm um alcance de até 500 quilômetros e que Kiev vem solicitando. Joseph Borrell, chefe da política externa da União Europeia, manifestou seu apoio a Kuleba, destacando que as restrições impostas às armas fornecidas pelo Ocidente devem ser levantadas em conformidade com o direito internacional, permitindo que a Ucrânia exerça seu direito de autodefesa. Veja o que Borrell falou: é evidente que a Rússia pretende destruir completamente o sistema elétrico da Ucrânia de forma a colocar o país na escuridão e no frio durante o próximo inverno. Ele acrescentou que a Rússia está tentando bombardear um país europeu até a capitulação total. No entanto, gente, a questão crucial permanece em Washington, onde Biden mantém limites rigorosos ao uso de mísseis balísticos de longo alcance, temendo que isso possa levar a uma escalada maior do conflito. O Reino Unido, que é outro dos principais doadores de armas para a Ucrânia, também está relutante, aguardando um sinal verde dos Estados Unidos antes de tomar decisões mais audaciosas. Kuleba enfatizou a importância de uma resposta coordenada. Temos uma conversa muito aberta com o Reino Unido, com os Estados Unidos, pedindo a eles que não desperdicem o impulso que os nossos soldados e civis pagaram com seu sangue e sacrifício. A segurança a longo prazo para a Europa começa com decisões corajosas a curto prazo para a Ucrânia. Durante a reunião dos ministros de negócios estrangeiros em Bruxelas, o enviado ucraniano destacou também as diferenças entre os anúncios de fornecimento de apoio militar e a entrega efetiva dessa assistência. Segundo Kuleba, os atrasos são excessivamente longos e complicam o planejamento estratégico da guerra. A União Europeia e seus Estados-membros prometeram 39 bilhões de euros em apoio militar à Ucrânia desde o início da guerra, mas a efetiva chegada desse montante ao campo de batalha ainda é uma questão. No mês passado, Bruxelas transferiu diretamente 1,5 bilhão de euros para Kiev através de um esquema inovador baseado nos ativos russos congelados. Mas, como destacou Borrell, é muito difícil prometer, mas é um pouco mais difícil ainda cumprir. É importante lembrar que a Rússia também conta com apoio, mesmo que indireto, o que ajuda Moscou a resistir a esse esforço hercúleo para fazê-lo desistir de sua operação especial. Gabrielius Landsbergis, da Lituânia, disse que enquanto a União Europeia discute suas ações, países como a Coreia do Norte e o Irã têm sido consistentes no apoio à Rússia, fornecendo armas e permitindo a continuação da invasão. Landsberg encorajou os países da União Europeia a refletirem sobre o seu papel na situação atual. Kuleba também foi enfático ao dizer que a Ucrânia precisa de pelo menos 25 sistemas de defesa aéreo Patriot e apelou aos países que prometeram esses sistemas para que os entreguem rapidamente. O presidente russo Vladimir Putin já alertou que se as armas fornecidas por países ocidentais forem usadas para atingir alvos dentro da Rússia, esses países pagarão o devido preço. Gente, todos os gestos que temos visto apontam para uma escalada, quando a única resposta parece ser aumentar o poder de fogo. Quando olhamos a Guerra Fria, podemos perceber que a tensão gerada pela crise dos mísseis e o quão perto o mundo esteve da hecatombe nuclear foi capaz de produzir o famoso e metafórico telefone vermelho, a missão Apollo-Soyuz e a chamada DETAN, que gerou até mesmo cooperação entre os arqui-inimigos Estados Unidos e União Soviética. Espero que não ultrapassemos o limite onde ainda seja possível voltarmos para a diplomacia. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você,
Deixe um comentário, compartilhe esse conteúdo e, claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.